Olá, mulheres! Vamos para mais um capítulo do livro O Despertar da Leoa. Capítulo 5. A força é para o serviço. Cada um de nós precisa se preocupar com o bem-estar alheio, sempre se perguntando: como posso ajudar? Romanos 15:2, versão a mensagem. Há uma serenidade feroz no mundo da leoa que raramente observamos, exceto se estivermos na selva. Lembrei-me disso quando assisti ao documentário que apresentava a introdução e recolocação de felinos predadores em uma região da África do Sul. No início do programa, o narrador contou vagamente a história de dois grupos de leões que estavam sendo introduzidos em uma reserva. O primeiro grupo era formado por duas jovens leoas e um jovem leão. Os três leões estavam vivendo em uma área pequena e cercada, temporariamente ligada ao perímetro extenso de uma cerca elétrica que delimitava a reserva. Os guardas retiravam uma parte da cerca, o que abriu para os leões uma extensão de terra vasta, não familiar e inexplorada. Amedrontados com a abertura repentina, o trio de leões ficou inseguro sobre como reagir. Os guardas haviam previsto essa reação e planejaram uma estratégia de como poderiam motivar os jovens leões a atravessarem para o território recém-aberto. Eles decidiram não alimentá-los por vários dias para que o apetite deles os atraísse a sair do confinamento e entrar no novo lar com a promessa de uma caça fresca. Observei com interesse enquanto os guardas do parque descarregaram a carcaça de um veado grande da carroceria do seu caminhão e a colocaram do lado de fora do pequeno cercado, mas dentro dos limites do novo lar dos leões. Os leões assistiram atentamente e ergueram as cabeças quando sentiram o cheiro do veado. Embora aqueles jovens leões estivessem famintos, eles também eram cautelosos. O leão macho não queria sair do seu lugar seguro na selva africana. Enquanto ele observava, as duas leoas se aproximaram da abertura da cerca, cruzando seus caminhos enquanto caminhavam desconfiadas de um lado para o outro. Era como se elas estivessem reconstruindo os limites onde a cerca elétrica estivera. Juntas, elas cheiraram o ar, cheiraram o chão e depois recuaram para trás de uma parte da cerca, apenas para voltar e parar diante da abertura. Parecia que elas estavam tentando entender o que havia acontecido. Por que essa abertura estava de repente diante delas? Seria um truque? Finalmente, uma das leoas decidiu avançar. A fome venceu a hesitação. Ela atravessou a linha corajosamente e aproximou-se do veado morto. Na metade do caminho, ela olhou para trás, para sua irmã, como se a convidasse para juntar-se a ela do outro lado da cerca. A segunda leoa permaneceu ereta no limiar do terreno por mais um instante e depois acompanhou sua irmã. Juntas, as duas rodearam e cheiraram o veado, certificando-se de que estava tudo bem. Mas o leão continuou atrás. Enquanto ele observava, as leoas decidiram provar a carne. A caça era boa, a carne fresca, mas em vez de mergulharem naquele banquete, elas fizeram algo curioso. As leoas agarraram o veado pelo pescoço e por uma perna e as duas arrastaram a carcaça de volta para o cercado, para que o leão pudesse comer a sua porção com elas. A atitude delas me fez parar. Fiquei impressionada porque elas terem incluído o leão hesitante. Amei o fato delas não quererem se banquetear sem ele. É lindo quando as mulheres sabem fazer isso. Uau! Ajudando aqueles que vacilam.
Vamos permitir que o nobre exemplo das nossas irmãs leoas fale conosco e inspire nossos atos, interações e reações. Vamos ser o tipo de mulheres que dedicam tempo e esforço para trazer de volta a bondade que encontramos nos espaços recém-abertos que Deus está colocando diante de suas filhas? Sim, entendo que voltar ou esperar pelos outros retarde você, mas somente em princípio. Agir deliberadamente com bondade, generosidade e sabedoria sempre traz vitória no final. Toda vez que Deus começa a soprar nova vida e liberdade sobre o seu povo, alguns de nós abraçam isso com alegria e expectativa. Outros hesitam, esperando ver o que vai acontecer, e outros ainda resistem. Minha esperança e minha oração é que todas as filhas de Deus se levantem e entrem na liberdade, no propósito que Ele está colocando diante de nós. E que aquelas que são mais fortes, mais livres ou mais firmadas na verdade voltem e encorajem aquelas que ficaram paradas no limiar. Amo a maneira como Romanos 15 expressa isso. Aqueles de nós que somos mais fortes e capazes na fé têm o dever de ajudar os que são vacilantes. Não devem fazer apenas o que for conveniente. Se temos força, é para servir, não para ganhar prestígio. Verso 1 e 2, a mensagem. As fortes e capazes são encarregadas de entrar em cena e ajudar aquelas que vacilam, dar a mão àquelas que param, hesitam ou enfraquecem na decisão. Amo ver isso acontecer. Existem muitas mulheres, jovens, idosas, que sentem que há algo maior dentro delas. Elas querem avançar e invadir o espaço que agora cerca, mas ficam paradas no limiar, olhando para a amplidão selvagem a qual Deus está chamando hesitantes. Não faz muito tempo que uma jovem adorável e entusiasmada aproximou-se de mim depois de uma reunião. O sonho de Deus dentro dela era tão grande que o nosso encontro casual lhe deu o espaço ou o tempo para compartilhar tudo o que ela queria expressar. Então ela foi para casa e com grande cuidado escreveu um e-mail de proporções épicas que expressava tudo o que ela estava sentindo e enviou para mim. Depois ela se sentiu constrangida, mas não precisava se sentir assim. Ao ler suas palavras, entendi sua angústia. Fiquei perplexa ao ver o quanto as palavras dela ecoavam os meus próprios sentimentos quando passei por um período semelhante de transição. E disse isso a ela. Muitas vezes, basta saber que outras cruzaram a ponte que está diante de nós e encontraram seu caminho em segurança para o outro lado. Às vezes, aquelas que vacilam precisam simplesmente que uma irmã que já está em segurança ali olhe para trás. Esse olhar para trás é o suficiente para dizer: ei, irmã, estou aqui. E não apenas está tudo livre, mas está tudo bem também. Uau, meu Deus, como isso é importante. Erguendo o peso da religião. Outras mulheres vacilam, cambaleando, embora cada vez mais mulheres estejam descobrindo a liberdade que Deus tem para elas. Algumas tropeçarão sob o peso da religião. Somente na última década as mulheres foram convidadas a falar para as multidões de gênero misto. Muitas mulheres e igrejas têm dificuldades em aceitar essa liberdade. Isso com certeza aconteceu comigo. Eu era destemida quando falava às filhas de Deus, mas acrescente alguns homens e essa mistura e eu começava a suar literalmente, nervosa e com medo de cometer um erro. Eu tropeçava em mim mesma até que uma manhã, tanto o pastor que estava me recebendo quanto uma de minhas amigas destemidas me pediu para parar com isso. Por que você não age da mesma maneira diante dos homens como age diante das mulheres? Eles me desafiaram. Respondi sinceramente. Honestamente, não sei. Bem, você pode se apressar e entender logo isso. Precisamos que você pare de ser tão hesitante.
Essas palavras me impactaram. Creio que para as igrejas serem saudáveis, elas precisam da voz de ambos os gêneros, e minha hesitação estava minando essa convicção. Eu não estava erguendo a minha voz com força. Na verdade, estava quase pedindo desculpas diante dos homens, não com relação à Bíblia, mas com relação ao meu gênero. Quando minha relutância me foi mostrada, comecei a enfrentá-la. Ainda prefiro falar a mulheres, mas não peço mais desculpas se me pedem para ministrar a homens. Na minha experiência, se um homem lhe pede para falar, então ele quer que você dê tudo de si. Você não sabe que está com verdadeiros amigos quando eles levantam, encorajam, corrigem você e depois a estimulam? Infelizmente, muitas vezes acontece o contrário. Em vez de dar a vocês a lei de Deus como se fosse comida e bebida, com as quais vocês poderiam se banquetear no Senhor, eles a amarram em pesados fardos de regras, transformando vocês em animais de carga. Eles parecem ter prazer em vê-los cambalear sobre o peso e não movem um dedo para ajudar. Mateus 23:4, versão A Mensagem. Os líderes religiosos do tempo de Jesus gostavam quando viam os outros se esforçando sobre o peso das regras. Por que você acha que eles sentiam isso? Imagino que se sentiam superiores quando viam os outros se esforçando sobre as leis que eles criaram. Isso fazia com que os líderes se sentissem orgulhosos e de alguma forma mais próximos de Deus. A passagem citada demonstra algo importante. A lei de Deus deveria ser um banquete e não um fardo. O alimento dá força, mas o esforço a suga. Fomos chamadas para representar Deus, assim como o que Ele está fazendo e o que oferece, como um banquete para todos os participantes. Devemos servir os outros com a abundância da bondade de Deus. Isso, às vezes, exigirá que nos livremos de parte da bagagem religiosa que foi colocada sobre os filhos e filhas de Deus. Talvez você esteja pensando, você quer dizer que eu posso ministrar mesmo que eu seja um homem solteiro ou uma mulher solteira? Sim, vamos jogar fora aquela sacola pendurada que diz que você precisa ser casado para ministrar no corpo de Cristo. Paulo não era casado. Vamos esvaziar a mala que diz que as mulheres são confiáveis para trabalhar com crianças, mas não com adultos? Não deveríamos estar mais preocupados com quem trabalha com os nossos filhos? Podemos também jogar fora a placa que diz que temos de ser perfeitos antes de podermos estar na posição de declarar as promessas de Deus? Ninguém é perfeito e a nossa insistência nesse fingimento está tornando o mundo que nos cerca repugnante. Chega de fachadas, vamos todos admitir os nossos erros, aprender com eles e prosseguir, exaltando Jesus. Estamos dispostos a usar a nossa liberdade para levantar o peso que a religião colocou de maneira errada sobre os outros? Sempre que Deus nos chama para fazer algo novo, para avançar em um território novo ou para lidar com um terreno que não nos é familiar, temos a tendência de tropeçar e cair. A igreja fez muitos avanços nos últimos 10 anos, e isso é empolgante, mas nem alcançaram a velocidade máxima ainda. Mesmo assim, Deus está trabalhando, abrindo portas anteriormente fechadas e gerando fome no coração das pessoas para que elas possam vencer seus medos. Recentemente, recebi um e-mail de uma mulher que há 3 ou 4 anos me ouviu ensinar que mulheres consagradas e ungidas podiam e deviam ter voz na casa de Deus. Esse conceito inicialmente a alarmou, porque desobedecia abertamente a tudo o que ela conhecia. Ela saiu confusa e perturbada com o que eu dissera. O tempo passou e, à medida que ela estudava e orava, Deus começou a confirmar o meu ensinamento e a abrir essa mesma porta diante dela. Ela entendeu que o conflito que havia sentido quando me ouviu falar vinha de Deus. O desconforto era resultado do fato de Deus estar falando com ela sobre essa questão. As palavras que eu dissera anos antes haviam agido como uma semente na vida dessa mulher
que só agora estava brotando e se tornando uma colheita. Somos encarregadas de dizer a verdade em amor e a viver de tal maneira que isso convide os outros a caminharem conosco. Não devemos deixar os fracos e famintos para trás. Ezequiel 19:2 faz esta pergunta: quem é tua mãe? Uma leoa entre os leões? Quando li isso pela primeira vez, pensei: o que isso significa? Para entender melhor, revi o contexto de Ezequiel 19. Ele pinta uma imagem de uma leoa criando 2 filhotes pequenos para se tornarem leões fortes e poderosos. Pensei, quero aprender a ser uma leoa entre os leões. Quem não quer ser o tipo de mulher cuja vida e escolhas têm o poder de educar filhas e filhos fortes? Sinto-me muito honrada em ser bem-vinda ao mundo das mulheres, mas quero ser um elemento benéfico para os homens que fazem parte da minha vida também. Quero levantar todos os que estão fracos, com medo ou com dificuldades. Sabe de uma coisa? Você também quer. Deus teceu na trama de suas filhas o desejo de levantar os outros. Esperança para os que não têm esperança. Às vezes, dar a mão para alguém que vacila é tão simples quanto dar esperança. Em uma viagem recente ao Camboja com a Life, percorri as ruas à noite, iniciando conversas com garotas presas na prostituição. Toda vez que eu aproximava dessas filhas que perambulavam pela noite, elas eram defensivas e quase debochadas ao falar comigo. Esse padrão de desdém se repetia quer eu me aproximasse de uma garota individualmente ou de um grupo. Elas respondiam às minhas perguntas com monossílabos e riam maliciosamente entre si. Estou certa de que elas se perguntavam por que uma mulher norte-americana branca de meia idade falava com elas. Mas à medida que a conversa progredia, eu perguntava a elas sobre os seus sonhos. O que você quer para a sua vida? Se você pudesse ser ou fazer qualquer coisa, o que seria? Sem exceção, eu via os rostos delas se transformarem diante do convite para sonhar e esperar que a vida delas pudesse ser algo mais. Em meio a um pesadelo, será que alguém estava realmente pedindo a elas para sonharem? De repente, eu tinha respostas tão rápidas quanto a minha intérprete podia traduzir para mim. Quero ser cabeleireira. Quero ser dona de um restaurante. Quero ter a minha própria barraca no mercado para vender coisas bonitas. Quero fazer qualquer tipo de trabalho onde as pessoas não me menosprezem mais. Quero ganhar dinheiro suficiente para enviar para casa para minha família. As garotas não conseguiam parar de falar. Elas deixavam suas poses sedutoras e por alguns breves minutos pareciam as garotas adolescentes que eram. Essas garotas sabiam o que queriam, se tão somente a jaula delas estivesse com a porta aberta. Toda vez que foi possível, nós nos oferecíamos para ajudá-las a fugir daquela prisão e algumas aceitaram a nossa oferta de ajuda, mas só aquelas que queriam ir além de sua vergonha foram capazes de aceitar. A culpa e a vergonha mantinham muitas dessas meninas tão cativas quanto os seus cafetões. Em situações desesperadoras como essa, sonhar e saber que você quer não basta. Na maioria dos casos, alguém tão aprisionado, tão derrotado, se esconde dentro da área cercada, ainda que a porta esteja escancarada. Assim, além de nos oferecermos para ajudar essas garotas a encontrarem uma saída da prostituição, levamos bondade para dentro do cercado delas. Nós a apresentamos a Jesus. Dissemos a elas que Ele estava do lado delas e que só Ele é a esperança definitiva para os desesperados. Se elas o convidariam a entrar em seu coração, e vida cabia a elas. Você e eu podemos andar lado a lado com os outros e encorajá-los a prosseguir, mas, inevitavelmente, a escolha final é deles. Uma leoa verdadeira. Vamos voltar por um instante para as leoas do documentário que mencionei no início desse capítulo.
Por que elas levaram a carcaça de volta para o leão comer? Certamente elas tinham outras opções. Foi estranho arrastar aquele grande veado de volta para o cercado para que o leão pudesse se juntar a elas no banquete? Uma opção mais conveniente teria sido comerem até estar satisfeitas, depois deixarem as sobras para o leão quando ele decidisse sair sozinho. Ou elas podiam ter comido até estar satisfeita e depois levado as sobras para ele. Teria sido muito mais fácil transportar parte de um veado que a carcaça inteira. O comportamento delas parece o oposto do que esperaríamos, dada a lei da selva. Se o reino animal se baseia na sobrevivência, por que aquelas leoas foram tão generosas? Afinal, compartilhar com um leão faminto significava menos comida para elas. Talvez aquelas leoas soubessem alguma coisa que nós esquecemos. Embora fossem jovens e imaturas, elas entendiam instintivamente que seu futuro e a sobrevivência de seus filhos estavam intimamente ligados à maneira como se relacionavam com o leão. Elas escolheram se comportar de uma forma que seria lembrada pelo leão em seu período futuro de força. Elas honraram o leão poderoso que ele um dia se tornaria, ignorando a postura atual dele de se acovardar na mata. O dia viria quando ele estaria totalmente crescido e sem medo. Ele lembraria que as leoas lhe levaram comida quando ele era jovem e estava assustado demais para reivindicar o que era seu. Naquele dia, ele saberia que poderia confiar e construir uma vida com elas. O instinto das leoas sustentaria o bando e ganharia o afeto dele. Quantas de nós temos essa atitude? Ou melhor ainda, será que eu tenho essa atitude? Ou adotamos uma postura de sobrevivência menos nobre? Nossa atitude é dizer: ei, lamento por você aí atrás. Está acontecendo algo bom para mim aqui. Deus está preparando um banquete para as suas filhas. Se você não está disposto a se juntar a nós, fique no seu cercado e seja como quiser. Seríamos sábias em aprender a seguinte verdade: ficar com menos agora não significa ter menos no futuro. Atos de honra nunca se perdem no caminho. A força nos é dada para servir e não para nos conferir status. Romanos 15:2. Pergunto-me quantos problemas poderia ser evitado no mundo em geral se todos conhecessem esse espírito e o seguissem. E se soubéssemos que a nossa força era para servir aos fracos, aos tímidos e aos que têm medo? Seria bom demais. Creio que no fim dessa vida todas nós queremos ouvir Jesus dizer: muito bem, serva boa e fiel. Levante-se para servir com excelência. A palavra serviço tem múltiplas aplicações. Entre os seus significados estão reparar, verificar, sintonizar e examinar. Jesus nos fez um grande serviço por meio do seu sacrifício e nos tornou aptos a comparecer perante um Deus santo. Vivemos de uma maneira que reflete esse serviço doador da vida de Jesus? Jesus foi quebrado para que pudéssemos ser consertados. A palavra serviço em inglês, serviço, também pode significar cerimônia, ritual ou sacramento. Ou seja, dizemos que estamos no serviço quando vamos a um culto. Às vezes, temo que tenhamos nos esquecido de que o propósito de um culto de igreja é aprender a servir bem a Deus e uns aos outros. Muitos cristãos se reúnem com a expectativa errada. Eles vão a um culto para ouvir como Deus servirá a eles. Em vez disso, devemos nos reunir com o propósito de estender a mão para aqueles que cambaleiam dentro de nossos prédios e fora dos nossos santuários. Com a promessa da liberdade, do favor e de novas oportunidades que se abrem diante de nós, vamos manter-nos firmes nas coisas de Deus, para que ninguém fique para trás. Amo este comissionamento. Não pense que nós, líderes, somos
o que não somos. Somos servos de Cristo, não senhores deles. Não somos guardiões. Nossa responsabilidade é conduzi-los aos mais sublimes segredos de Deus. Os requisitos exigidos de nós são confiabilidade e conhecimento preciso. 1 Coríntios 4, 1, 2. Devemos ser guias e não guardas de segurança. Devemos convidar outros para o reino e não mantê-los de fora do mistério de Deus. Somos encarregados de ser guias confiáveis, com conhecimento preciso. Vamos nos certificar de parar nas aberturas que Deus criou para nós. E, se necessário, estendermos as mãos para trás, a fim de que outros não fiquem de fora. Como filha do Altíssimo, sua mão estendida deve ser tanto generosa quanto nobre. A vida de Deus liberta, ao passo que a lei gera um fardo. Você foi liberta da abordagem do cristianismo de olho por olho e dente por dente. Mas existem muitos parcialmente cegos e desdentados que estão andando por aí no corpo de Cristo. Nunca esqueça quem você é: forte, majestosa, feroz, protetora, descansada e sem preocupações. Deus comparou repetidamente as forças desses filhos reais a leões e leoas. Como o leão e a leoa, eles se abaixam e se deitam. Quem ousará despertá-los? Números 24, 9. Se você esquecer sua natureza feroz e destemida, então todos que a procurarem em busca de proteção e direção estarão em risco. O corpo de Cristo é composto de guardiões nobres e poderosos que despertaram para o entendimento de que Deus abriu diante de nós um espaço amplo. Queridas irmãs leoas e amigas, não consigo expressar em palavras quanto desejo que vocês entrem nesta vida plena e cheia de possibilidades. Não queremos que se fechem assim. A pequenez que sentem vem de dentro de vocês. A vida que Deus dá não é pequena. Vocês é que a vivem de modo pequeno. Digo isso com franqueza e com grande afeição. Abram a vida, comecem a vivê-la plenamente. 2 Coríntios 6, 11 ao 13. Você está ouvindo isso? Fomos convidados a entrar nos espaços selvagens abertos por Deus. Essa é uma convocação a vivermos de forma expansiva aqui e agora. Você não precisa esperar até o céu para ver o poder do céu liberado na terra. Não é Deus quem está limitando você. Mas as leoas não saíram do cercado até que a fome delas foi maior do que o seu desejo de segurança. Do mesmo modo, nossa falta de visão ou fome por algo maior pode nos limitar e restringir e nos impedir de entrar na dimensão do desconhecido. Somos encorajadas ou mantidas cativas pela maneira como vemos a nós mesmas, o nosso mundo e o nosso Deus. O mundo lá fora pode parecer intimidante se você o imaginar como um lugar escuro e assustador. Abra os olhos e lembre-se de quem você é, uma portadora dourada de luz que tem o poder de dissipar as trevas por onde quer que vá. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João 4,4. O mundo não é nem de longe páreo para Deus. O Espírito dentro de você excede em muito o poder de qualquer oposição que você possa enfrentar neste mundo. É o Deus Altíssimo quem chama você para sair. Ele enviou seu Filho para morrer em uma cruz para que você pudesse atravessar da morte para a vida e dos lugares de confinamento deste mundo para a expansão eterna. Mesmo antes de você respirar pela primeira vez, Ele havia criado uma maneira de libertá-la do cativeiro. Ele escolheu confinar a si mesmo e experimentar a nossa vida pequena e limitada para que você pudesse juntar-se a Ele na vasta liberdade do reino. Agora mesmo Ele chama cada uma de nós. Atravesse e entre. Uau, aleluia, glórias a Deus. Mulher, que capítulo incrível.
atravesse e entre. Até o próximo capítulo.